Oi, gente! Eu vou trazer pra vocês hoje um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Eu adoro rádio, é uma das partes da comunicação assim que eu mais gosto. Então hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho sobre o que a Magali Prado fala no livro Produção de Rádio, um manual prático, que é esse daqui. O rádio ele é um meio de comunicação esplêndido, porque ele é muito rápido, ele é instantâneo. Então quando alguma coisa acontece, muitas vezes a gente se pega passando pela seguinte situação. A gente escuta um caminhão de bombeiro ou uma sirene de ambulância. O que a gente faz? Liga o rádio para ver o que está acontecendo. Então o rádio ele é muito instantâneo e ele consegue chegar a lugares onde outros meios de comunicação talvez não cheguem. Porque o rádio ele é barato, existe rádio de pilha, não precisa de energia elétrica, a gente tem o rádio no celular, as pessoas podem ouvir o rádio mesmo sem saber ler ou escrever. A gente pode também ouvir rádio enquanto faz outras coisas, claro que com a televisão acontece o mesmo, mas a gente pode ouvir rádio enquanto está dirigindo, a gente pode ouvir rádio enquanto está tomando chimarrão com a família. Então muitas vezes a gente está com o rádio ligado, mas a gente não está com 100% de atenção prestada nele, mas ele está ali fazendo companhia. E a Magali Prado, ela aborda nesse livro as principais atividades com as quais um produtor de rádio deve se preocupar. Então as definições elas não são bem claras para um produtor, depende muitas vezes da rádio em que se trabalha, até porque rádios menores normalmente fazem com que o produtor seja um faz-tudo, enquanto rádios maiores têm uma maior divisão de tarefas. A primeira coisa, então, que a gente precisa saber é que existem diferentes tipos de emissoras de rádio. Existem aquelas emissoras que são mais focadas para o jornalismo, existem aquelas emissoras que são mais musicais, existem aquelas emissoras que têm um fundo mais educativo. Então, cada tipo de emissora vai ter um trabalho específico para o produtor. Os tipos de programas e produtos, então, que a Magali Prado traz no livro. Ela fala que o jornalismo está presente na maior parte das emissoras. Ele pode ocupar um espaço bem grande em uma rádio ou ele pode vir em boletins pequenininhos. Mas normalmente o jornalismo sempre está nas rádios. Algumas dão mais espaço, outras menos. A maior preocupação quanto ao jornalismo é como fazer, para não acontecer o famoso copiar e colar. A gente consegue ouvir muitas vezes em rádio isso acontecendo. Até por quê? Porque está muito fácil hoje em dia procurar as informações na internet. Procura no Google e passa para o ar da seguinte forma. Simplesmente pega o primeiro trecho, o primeiro parágrafo da matéria que já foi escrito por outra pessoa e lê no ar sem nem dar informações da onde que aquela notícia foi tirada, sem dar as fontes. Ou seja, isso é um plágio e que muitas vezes acontece nas rádios que a gente escuta. Também existem os noticiários, que a principal recomendação é que eles não exibam notícias velhas. Se naquele dia não teve tantos acontecimentos para se veicular, então deixa aquele espaço mais em branco, deixa com reportagens menores, com notícias menores, do que veicular notícias que já são velhas. Os boletins são pequenos programas, né? Eles têm curta duração, no máximo são 3 minutos, porque a gente parte do princípio que nem todas as pessoas se interessam pelo mesmo assunto. E se a gente ficar por muito tempo em cima de um mesmo assunto, a pessoa que não está interessada possivelmente vai trocar de emissora. A dica da autora é sempre que possível fazer a entrevista pessoalmente. Por quê? Porque desta forma rende mais a entrevista. É mais fácil a gente conversar com alguém que está na nossa frente. E a gente vê que a pessoa se sente mais à vontade e a gente também, porque a gente consegue ver o andamento, como está a recepção da pessoa. A outra dica também é sempre começar as entrevistas de uma maneira mais leve, com aquelas perguntas mais leves e deixar as perguntas mais polêmicas, ou que a gente sabe que a pessoa muitas vezes não vai querer responder para o final, porque com isso a gente começa a ganhar confiança do nosso entrevistado. Nesse momento o produtor tem que ter um cuidado bem grande na hora de escolher as pessoas que vão fazer parte dessa mesa de debate. Por quê? Porque se a gente pegar duas pessoas que são muito polêmicas, o que vai acontecer? Elas vão ficar o tempo inteiro brigando entre elas. Se a gente pegar duas pessoas que têm a fala muito mole, que falam um pouco, respondem sim ou não, esse debate ele vai acabar, essa mesa ela vai acabar
antes mesmo, bem dizer, de começar, porque as pessoas vão responder sim ou não e não vai ter aquele diálogo, aquela discussão a que se propõe. Também, antes de começar essa mesa, as pessoas devem saber com quem elas vão debater. Então, entregar um perfil de quem serão os participantes dessa mesa, né, para os outros participantes, para que eles possam conhecer, saber o nome, para saber também a quem se direcionar quando for perguntar alguma coisa ou surgir alguma polêmica. As enquetes, que normalmente são feitas com assuntos que são de interesse à população e que tenham bastante relevância. E as enquetes também elas podem ser utilizadas para ver como está a aceitação do público para um determinado programa, o que eles esperam do programa, o que estão gostando ou o que não estão gostando para que possa melhorar. O que é o material de gaveta? São matérias que normalmente elas não são factuais, ou seja, elas não têm uma data de validade. Então, faz aquelas coisas que todas as pessoas acabam ouvindo e serve para elas. 20 truques para usar o sabão em pó. 20 locais em que se pode usar o amaciante de roupa. Esse tipo de coisa, o locutor pode gravar, fica como matéria de gaveta, né? Quando precisar, coloca, porque a voz do locutor vai estar em contato com o ouvinte, embora talvez ele não esteja presente. Se a gente pegar essas rádios que tocam todos os tipos de música, as músicas possivelmente vão ser as mesmas que vão tocar nas duas rádios. O que muda é a forma com que o locutor traz informações para os ouvintes. Ele pode falar um pouquinho sobre a música, ele pode falar um pouquinho sobre o compositor. Então é esse tipo de informação que vai cativar o público e fazer com que ele fique fiel a essa rádio. E também tem que ter um cuidado bem grande na hora de escolher os backgrounds, as músicas que vão ficar embaixo, né, como a gente fala, assim, as músicas vão ficar baixinhas enquanto o locutor fala. Essa música tem que combinar com o estilo do programa e também com o estilo do público que está ouvindo. O pessoal que está ouvindo tem que entender que aquele programa vai tocar aquele tipo de música. Os programas esportivos, que são uma maneira de chamar a atenção, né, para o público masculino, porque a maior parte, a grande audiência das rádios vem das mulheres, então os programas esportivos conseguem fazer isso. Vale transmissão de campeonatos municipais, regionais, vale trazer informações sobre o que aconteceu na rodada do Brasileirão, do Gauchão. Também pode falar sobre outros esportes, mas sempre tentando deixar o foco para o futebol, que a gente sabe que é a grande paixão do brasileiro. Tal pessoa perdeu a sua carteira, foi encontrada uma carteira, foi encontrado um molho de chaves. Ou então, a prefeitura avisa que o pagamento dos IPTUs podem ser até tal dia. Então essa é uma parte muito importante da rádio, porque realmente ela tem que servir a comunidade. E é nesse momento em que a gente vê que isso mais acontece. Tem também os programas que trazem informações sobre o trânsito, que sempre devem trazer informações sobre o trânsito local. Não adianta eu, por exemplo, estou ouvindo rádio aqui em Candelária e ouvi que lá em Foz do Iguaçu está engarrafado uma rodovia. Para mim não interessa isso, eu quero saber como está o trânsito na minha cidade. As pessoas escutam muito a rádio também quando estão no trânsito e esperam ser alertadas sobre o que está acontecendo. Tem pessoas que só saem de casa depois de ouvir se vai chover ou não. Então, ter bastante informações sobre isso é muito importante. Não é engraçado dar uma previsão e acontecer completamente o contrário. Claro que pode acontecer, às vezes muda mesmo, mas não é aceitável que isso seja corriqueiro. Então as pessoas têm que ter na rádio uma credibilidade muito grande para temperatura, trânsito, utilidade pública, para vários desses setores. Umas especiais de fim de ano, que a gente já está acostumado, né, que são as retrospectivas. O que aconteceu no ano de 2015? Facilita muito se a seleção dessas informações, dessas notícias que foram mais importantes, aconteçam de mês a mês. Porque quando chegar dezembro, não vai ter que procurar tudo do ano inteiro. Já está mais ou menos separado o que foi mais importante em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Facilita o trabalho de todo mundo. Esses normalmente são mais voltados para públicos, para classe A e B, mas mesmo assim tem que ter o cuidado de fazer com que as pessoas que estejam ouvindo compreendam aquilo
que o especialista está dizendo. E ele também tem que ter o cuidado de explicar como a economia vai afetar não só a política, mas também o bolso dos ouvintes. Afinal de contas, o rádio é o jornal de quem não sabe ler, é a escola de quem não tem escola, então ele tem esse caráter muito educativo também. E formador de opinião, claro, isso a gente não tem nem dúvidas. Tem também os programas infantis, que eles são mais direcionados às crianças, né? Tem que ter muito cuidado também com as palavras que vão ser utilizadas, com as músicas que vão ser transmitidas, porque não precisam ser necessariamente músicas infantis ou aquelas das cantoras infantis que tanto ficaram famosas. Não, podem ser músicas de outro estilo, mas que a gente sabe que as crianças aceitam e que não será agressivo para que elas escutem. E as rádios comunitárias, que elas têm maior apelo para a comunidade local, enquanto muitas rádios se preocupam em dar mais notícias regionais e mundiais, a rádio comunitária ela tem um apelo bastante para a comunidade mesmo. O que acontece nas rádios comunitárias é que a relação entre o locutor e os ouvintes ela é muito mais forte. Por quê? Porque normalmente eles se conhecem. Como uma rádio comunitária não tem grande alcance, fica mais próximo de tudo. O público se torna muito mais fiel nessas rádios.